O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem o israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria, a grande alegria de concluir a nossa quaresma de São Miguel com a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Algumas pessoas podem estranhar porque a ênfase é sempre feita sobre Miguel na quaresma inteira, e até de alguma maneira no dia de hoje a gente vem mais pensando em Miguel, talvez por ser o nome mais repetido durante toda esta quaresma. Mas a questão aqui não é assim. Primeiro, graças a Deus, entre os santos e os anjos não há ciúme. Então os anjos não têm ciúmes. Os anjos bons, os anjos maus, os demônios, sim, os anjos bons e os santos não têm ciúmes. Então eles se alegram quando veem os seus amigos de Deus, amados e queridos pelos filhos de Deus. Mas a questão aqui não é simplesmente, digamos, afetivo-religiosa. A questão aqui é também histórica, porque hoje é tradicionalmente o dia de São Miguel. São Gabriel e São Rafael eram celebrados em outros dias. Então, depois, com a reforma litúrgica, colocaram todos os três no dia de hoje, e aí São Miguel ficou mais porque já era celebrado nesse dia, e aí a quaresma também, que já estava ligada à sua celebração. Mas gostaríamos, meus santos, de, a partir do nome desses arcanjos, tirar algo para a nossa vida. Porque, meus irmãos, nós católicos não podemos nos esquecer, a devoção deve nos levar à súplica da intercessão deles e à imitação. Se nós simplesmente temos devoção, porque eu gosto de São Miguel, eu gosto de Santa Teresinha, eu gosto de Padre Pio, sim, ok, ótimo, lindo, mas você procura imitar na sua vida as virtudes dos santos de quem você tem devoção? Não, então você não tem devoção. A sua devoção é falsa, a sua devoção é até má. Por quê? Porque você conhece até aquele santo, mas você não procura imitar a sua vida. Pois bem, então vamos olhar para Miguel, Gabriel e Rafael, e como o nosso tempo é curto, vamos olhar para os seus nomes, e a partir dos seus nomes, tirar algo que nos ajude a viver o amor a Deus nas nossas vidas. Miguel, quem como Deus? Este nome, meus santos, deve nos levar a frequentemente repeti-lo quando percebemos no nosso coração uma revolta contra Deus, uma tentação à desobediência a Deus. Por quê? Porque este nome foi dito, quem como Deus foi proclamado mais do que nunca diante da desobediência de Lúcifer,
que se revoltou contra Deus, que achava que a vontade de Deus não era execuível, não era razoável, não era adequada e que não deveria ser prontamente obedecida. Meus irmãos, esta realidade espiritual plasmada, apresentada de uma maneira tão clara na atitude de Lúcifer, que diz: não servirei, não obedecerei, não me dobro a esta vontade, isso eu não faço. Isso que é tão radicalmente apresentado em Lúcifer, se nós formos sinceros, vez ou outra, infelizmente, pode ter acontecido, provavelmente aconteceu na sua vida, porque todo pecado é uma não sujeição à vontade de Deus. Quando você, diante de uma vontade conhecida de Deus, você diz: não, eu prefiro fazer dessa maneira. Quando você, às vezes eu já ouvi até pessoas brincando, jocosamente, como que sem maldade, dizendo: mas se eu fosse Deus eu faria diferente. Quando a pessoa isso diz, é porque lá no fundo do coração dela existe uma tentação de bem que Deus poderia fazer diferente, porque eu acho, os meus afetos pelo menos pensam que diferente seria melhor. E nós precisamos, meus santos, gritar, dizer bem alto aos nossos afetos. Se a nossa inteligência já estiver convertida, glória a Deus, mas os afetos que demoram um pouco mais, então nós gritamos aos nossos afetos: quem como Deus? Quem como Deus sabe o que é o melhor para mim? Tu, meus afetos, nunca, jamais, porque os nossos afetos nos enganam, as nossas inclinações não são seguras e nós somos tão instáveis. Então, quem como Deus? Então, quando percebemos aquela revolta, aquele desejo de desobediência, aquela resistência em nós, em fazer a vontade de Deus e fazê-la amorosamente, que São Miguel, ele é destacado entre os anjos, o pequeno arcanjo Miguel, ele se tornou grande, porque muito amou. Sim, pequeno, porque na hierarquia angélica, ele ocupa apenas o segundo posto. São os anjos, os arcanjos, e ainda há 7 graus superiores, graus angélicos acima dele. Então Miguel não era por natureza um grande anjo, mas se tornou um grande anjo pelo seu grande amor por Deus. E é claro que para o diabo, que era por natureza, digamos, superior a Miguel, era muito mais humilhante também ser derrotado por se nós usássemos aqui uma linguagem militar, o coronel que foi derrotado pelo cabo, isto é, por um subalterno seu, mas porque foi obediente a Deus. É por isso, meus santos, que quando nós somos obedientes a Deus e procuramos ter um coração, por graça de Deus, procuramos ter um coração dócil à vontade de Deus e amorosamente nos submetemos a Deus, mutatis mutandis, isto é, mudando o que deve ser mudado, assim como São José, tornamo-nos o terror dos demônios, que o demônio teme o humilde, teme aquele que se humilha diante de Deus, dizendo: quem como Deus? Então é por isso, é óbvio, que os devotos de Nossa Senhora, da humilde por excelência, os devotos de São José, tão humilde em aceitar a vontade de Deus, não poderiam não ser devotos também do humilde arcanjo que gritou ao diabo e deve gritar também nas nossas almas: quem como Deus? Então, meus santos, durante esta nossa quarentena,
em que nós passamos um período meio que reclusos, um período um pouco como que afastados do mundo e mais voltados para Deus, provavelmente nós vimos manifestar em nós algumas vontades bem diferentes da vontade de Deus. Provavelmente neste período de quarentena, nós nos conhecemos, a partir da luz de Deus, nós começamos a nos conhecer um pouco melhor. E uma vez conhecendo, meus santos, as nossas mazelas, as nossas fragilidades e as nossas revoltas, ocasião de, a partir de agora, mais do que nunca, se agarrar a Deus e pedir a nosso Senhor que Ele exorcize dos nossos corações toda a revolta contra a vontade de Deus. Senhor, a Tua vontade é sempre a melhor, porque Tu sabes mais do que eu o que é o melhor para mim. A Tua vontade é sempre a melhor, mesmo quando dolorosa e quando me custa algo neste mundo, porque a Tua vontade sempre tem em vista a minha felicidade eterna, a minha salvação eterna. E por mais que o mundo queira que nós nisso não acreditemos, por mais que o mundo queira que nós nos revoltemos, dizendo: mas eu também quero ser feliz aqui, eu também quero encontrar a plenitude aqui. Nosso Senhor que diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, e você terá uma felicidade sem fim. E se os nossos afetos, se os nossos sentimentos tendem a se revoltar, nós devemos dizer: quem como Deus? Ou até mesmo: São Miguel, rogai por mim. São Miguel, intercedei por mim. São Miguel, exorcizai em mim esta vontade rebelde e traiçoeira, mentirosa, diabólica, que quer se revoltar contra Deus e não amorosamente obedecer à sua vontade. Pois bem, resumidamente, meus santos, e tenho certeza que se você meditar um pouco depois em casa sobre essa realidade, a partir do nome Miguel, isso vai ser uma fonte de união a Deus, em que você começa a pedir a nosso Senhor a graça de obedecer amorosamente à vontade de Deus e exorcizar do seu coração toda revolta e toda desobediência. Voltamos aqui agora para Gabriel, São Bernardo, que diz que dentre os anjos, Deus não achou um que fosse tão digno quanto ele para comunicar à Virgem Maria, a criatura mais excelente, a encarnação do seu Filho, a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então Gabriel, aquele que talvez não, aquele que com certeza, da mesma maneira que toda criança, com raríssimas exceções, mas da mesma maneira que toda criança, a primeira palavra que ela diz é mamãe, com raríssimas exceções, geralmente não é papai que as crianças dizem. Pode haver aqui ou ali, para a felicidade do pai, pode haver alguma exceção, mas normalmente é a mãe quem ouve o filho dizer pela primeira vez mamãe. Pois bem, todo católico, na sua grande maioria, disse pela primeira vez Ave Maria, e vai depois dizer Pai Nosso. É o nome da mãe que o católico chama pela primeira vez, e esta oração foi ensinada por Gabriel. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Meus irmãos, Gabriel, este nome que significa força de Deus, é um anjo, é este dom de Deus para nós, que Deus nos fez conhecer, que deve ser suplicado mais do que nunca quando nós experimentamos a fraqueza, o cansaço, o desânimo. Também, assim como infelizmente a revolta e a desconfiança
pode ter brotado no coração de alguns, até mesmo durante esta quaresma, o cansaço, o desânimo, a assídia, são também realidades que, vez ou outra, visitam o nosso coração. E nós precisamos da força de Deus. Aquele cansaço que não é necessariamente uma descrença, não é um abandono de Deus já de fato, mas é uma perda do zelo, uma perda do fervor, uma perda perdi aqui a palavra, daquela determinação. Essa era a palavra, eu estava lembrando de Santa Teresa d'Ávila, né? A determinação. Quer dizer, você vai perdendo aquela determinação de amar a Deus, você vai perdendo aquela determinação de suportar as coisas por Deus, de sofrer por Deus. Você vai perdendo aquela determinação de carregar a sua cruz. Percebeu que é algo sutil? Não é que você está abandonando Deus, mas a preguiça, o cansaço e consequentemente a tristeza espiritual vão se infiltrando no seu coração e você vai perdendo esta força, o dom da fortaleza. Então, se você, seja nesses 40 dias ou daqui para frente, começar a experimentar a perda do zelo, do fervor, do entusiasmo, São Gabriel, rogai por mim, rogai por nós. E aqui, meus santos, não digo isso, e Deus é testemunha, não é porque eu quero ver a igreja cheia, não, eu digo isso porque eu quero a salvação de vocês como eu quero a minha. Meus santos, vocês que fizeram a quaresma de São Miguel, eu pergunto, o que é que impede de você continuar? Ah, padre, mas eu quero voltar a dormir um pouco mais. Mas, meu santo, no céu que não se dorme, nós teremos a eternidade para descansar. Isto é, lá estaremos descansados, mas não dormindo. Lá estaremos descansados, lá não haverá cansaço, lá não há noite, porque lá não há nem sol, porque Cristo brilha, como diz o livro do Apocalipse, Ele brilha sobre esta cidade. Então lá não há doença, lá não há cansaço, lá não há artrose, lá não há bico de papagaio, lá não há nada, lá há alegria plena, entende? Quer dizer, aqui é o tempo da canseira, aqui é o tempo de nós nos cansarmos, para que nós em Deus possamos descansar. Então, se você de verdade tem um motivo sério, verdadeiramente sério, que o impeça disso, é claro que Deus compreende, já que obrigação mesmo nós temos é da missa dominical. Mas se existe uma razoável possibilidade, por que não, meus santos? Se você sofresse de uma doença que lhe caíssem os cabelos, que lhe apodrecessem os membros externos, nariz, orelha, lábios, dedos, e tudo isso caísse de podre, uma doença que lhe causasse uma dor terrível, e você descobrisse um remédio que lhe custava um certo sacrifício, mas que comparado às dores sentidas pela doença, não tem nem comparação, mas um remédio que você deveria tomar todos os dias. Eu nem faço a pergunta retórica, é óbvio que você tomaria esse remédio todos os dias, para não cair os cabelos, as extremidades do corpo, e sentir aquelas dores horrorosas. Nós temos uma doença pior ainda, meus santos, que se chama pecado, e que nos leva para o inferno, e que nós sabemos que nós somos tão ruins, que precisamos rezar muito, porque se nós descuidarmos da nossa alma, com facilidade nos perdemos. Então pedir a São Gabriel esta fortaleza, esta determinação, este zelo pelas coisas de Deus, de modo que de alguma maneira nós possamos dizer como Jesus: o zelo pela casa de Deus me consome. Isto é, eu sou casa de Deus e eu preciso estar digno para estar na presença de Deus e não perdê-lo na minha vida. São Gabriel,
rogai por nós. E vem o terceiro nome, o terceiro arcanjo, o arcanjo Rafael. Deus cura, cura de Deus. São Rafael, nós temos uma referência muito bela dele no livro de Tobias, que eu aconselho vivamente a que você leia, e se você já leu, leia de novo, só se você terminou a leitura ontem, aí você está dispensado. Mas eu li, padre, está com uns 3 meses, pronto, leia de novo, é uma leitura breve, não chega a 20 capítulos, eu não sei aqui de qual, mas uns 12, 14 capítulos, 16 no máximo, e que conta a história de Tobias, que vai fazer uma viagem para uma cidade, e que Deus concede a Tobias como companheiro Rafael. Meus irmãos, os padres da igreja sempre viram nessa jornada de Tobias para uma cidade onde ele receberia um dinheiro, sempre viram nessa jornada um sinal da nossa jornada para a verdadeira cidade, a cidade de Deus, a cidade celeste. O céu é a nossa jornada, e São Rafael que nos ajuda na nossa jornada, para que nós não nos percamos, para que nós não nos desviemos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas para que nós permaneçamos no caminho reto do Senhor. Os nossos caminhos são retos. Então, quando percebemos que queremos flertar com o mundo, isto é, não queremos abandonar Deus, mas queremos um pouquinho de mundo também, queremos desviar, porque não quero ser tão radical assim, pedir a intercessão de São Rafael. São Rafael, que neste mesmo livro é aquele que cura a cegueira de Tobit, o pai de Tobias. Quando você perceber então na sua alma aquela dificuldade de ver as coisas espirituais, você sabe que isso às vezes acontece, você até não perdeu o fervor, mas você está perdendo a visão espiritual, você começa a enxergar as coisas de uma maneira meramente humana. Então você precisa ter as escamas retiradas dos seus olhos, para que você veja as coisas a partir de Deus, e veja os sinais de Deus na sua vida, nos sofrimentos, nas alegrias, nas derrotas e nas vitórias, nas orações explicitamente atendidas e nas orações aparentemente não atendidas por Deus, mas toda oração elevada aos céus é sempre misericordiosamente atendida por Deus. São Rafael, que é aquele que acompanha Tobias, São Rafael, que é aquele que cura a cegueira de Tobit, São Rafael, que é aquele que liberta Sara, a futura esposa de Tobias, de uma possessão demoníaca, de uma influência demoníaca naquela mulher, naquela que já havia se casado e os outros esposos morrido, e ela então alcança aquela libertação. Meus santos, se você já é um homem ou uma mulher progredidos em Deus, Deus já o purificou, Deus já o libertou, então só louve pelas graças que São Rafael lhe alcançou já na vida. Mas se você não for ainda progredido, mas bem progredido mesmo na santidade, você ainda tem muitos apegos no seu coração, ainda existem muitas realidades das quais se libertar, umas realidades explicitamente más, apegos a pecados, outros apegados a realidades que não são em si pecaminosas, mas que não são o querer de Deus para a sua vida, e você percebe, e estas segundas são mais difíceis do que as primeiras. Por incrível que pareça, o apego a coisas aparentemente lícitas,
este apego é mais difícil de se libertar do que o apego aos pecados. Por quê? Porque no apego aos pecados já está claro o quê? Que aquilo é mal, que aquilo é desonesto, que aquilo não é para você, de que você precisa, com a graça de Deus, daquelas realidades se desvencilhar, se libertar. Mas o apego a realidades que não são más em si, elas enganam. Você pode dizer, não, mas não é nem pecado. Não, mas quem sabe se isto também não é vontade de Deus para mim? E nós somos muito eloquentes quando queremos nos convencer de alguma coisa. E nós começamos então a nos catequizar do contrário, de que não, eu não preciso me libertar disso, embora aquela realidade nunca lhe traga alegria plena ao coração, muito pelo contrário, sempre aquela inquietação, sinal de que naquilo a vontade de Deus não habita. Então São Rafael, me ajude a me libertar disso, a ter coragem de pagar o preço, de deixar isso para trás, que me dá algumas compensações, mas não tem alegrado a minha alma, e não tem alegrado ao meu Senhor. E você então agarrada a São Rafael, suplica a graça de livre poder servir a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Peçamos, meus santos, hoje, no dia dos santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, a graça de servir a Deus, sem desconfiança e sem revolta alguma, a graça de servir a Deus com determinada determinação e sofrer por Deus com determinado amor, tudo aquilo que Ele permitir na nossa vida, e ao mesmo tempo que Ele nos cure as nossas cegueiras, os nossos apegos, e nos ajude, nos encaminhe para a cidade eterna, a cidade do céu. Que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael roguem por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.